Pois bem, de forma bem simples e direta, o movimento ele é produzido pelo músculo, que contrai, puxa o tendão, que puxa o osso. Essa é uma ideia bem resumida do movimento. Aí na imagem a gente pode ver a unidade miotendínea, que é composta pelo osso, pelo tendão que se insere nesse osso e pelo músculo como um todo. Esse músculo, na sua visão mais macro, ele tem um tecido conjuntivo que o envolve mais superficialmente e é chamado de epimísio. E esse músculo possui uma série de estruturas chamadas de fascículos, numa visão um pouco mais micro agora, que também são envolvidos por outro tecido conjuntivo chamado de perimísio. Numa visão mais microscópica ainda, estes fascículos são compostos por diversas fibras musculares, e estas fibras musculares também são envolvidas por outro tipo de tecido conjuntivo, chamado de endomísio. Ou seja, nós temos então 3 tecidos conjuntivos, que são semelhantes a um tendão ou mesmo um ligamento, que envolve cada uma dessas partes do músculo. Esses tecidos conjuntivos também são chamados de fáscia. Cada fibra muscular desta é composta por miofibrila e cada miofibrila é composta por diversos sarcômeros. O conceito clássico do sarcômero é que ele é a unidade funcional do músculo, ou seja, sem a interação de proteínas contráteis que compõem o sarcômero, a gente não teria condição de ter contração muscular. Obviamente, não teríamos encurtamento nem alongamento do músculo e, portanto, não teríamos o movimento. Essa é a função básica da unidade miotendínea. Entretanto, pensando em propriedades musculares que estão associadas ao movimento, existem 4 propriedades básicas. A primeira é a extensibilidade, que é a capacidade que o músculo tem de sair da sua posição original, do seu comprimento de repouso e aumentar ou diminuir seu tamanho. A segunda é a elasticidade, que é a capacidade que o músculo tem de voltar ao seu comprimento inicial uma vez que tenha sido deformado. Ou seja, se eu alongo o músculo, aconteceu a primeira propriedade, que é a extensibilidade. E uma vez cessado esse alongamento, o músculo retoma o seu comprimento inicial de repouso, que é a elasticidade. A terceira propriedade é a irritabilidade, que é a capacidade que o músculo tem de ser estimulado eletricamente e é diretamente associado ao sistema nervoso. Já a quarta propriedade é uma consequência das 3 capacidades anteriores, que é a contratilidade, que é a capacidade que o músculo tem de se contrair e possibilitar movimento articular. Pois bem, vamos falar agora sobre centro de gravidade, linha de gravidade e base de sustentação. Um corpo ele pode ser considerado como sendo composto por pequenos segmentos e o peso resultante desse corpo corresponde ao somatório das forças peso que atuam em cada um desses segmentos. Então, o local onde é aplicada a resultante dessas forças peso é o centro de gravidade. E de forma assim bastante genérica, o centro de gravidade está aproximadamente a 54% da nossa estatura. O centro de gravidade ele se torna dinâmico no corpo durante a realização de qualquer movimento que envolve a mudança contínua na reorientação dos segmentos do corpo, como caminhar, correr, saltar, qualquer tipo de movimento. E essa dinâmica do centro de gravidade, ela nos explica muita coisa e daqui a pouco vamos precisar lembrar disso. Guardem essa informação, a dinâmica do centro de gravidade. Já a linha gravitacional ou linha de gravidade é uma linha imaginária que passa pelo centro de gravidade no sentido vertical até o solo. E a base de sustentação é a nossa base de apoio, que pode ser a distância entre nossos pés, se a gente estiver de pé, ou a distância entre nossos antebraços e a ponta do pé, por exemplo, se estivermos fazendo uma prancha. E a relação desses 3 elementos define, dentre outras coisas, quando estaremos mais ou menos instável. Isso pode implicar na prevenção de quedas em idosos, por exemplo, pode facilitar ou dificultar um exercício. Enfim, vamos considerar agora o exercício prancha ventral para relacionar esses 3 elementos. A inclinação do nosso corpo em relação ao solo, ela pode deixar esse exercício com maior ou menor grau de dificuldade. Pois bem, vamos identificar aqui os elementos. Aqui está o centro de gravidade. A linha de gravidade, ela passa no centro de gravidade e é sempre em direção ao solo. E a base de sustentação compreende esta distância aqui. Temos então uma base de sustentação grande, um centro de gravidade e linha de gravidade dentro dessa base de sustentação.
Isso nos gera uma situação de muita estabilidade. Seguindo a teoria do controle motor proposto por Marc Latache, a estabilidade do sistema ela perpassa por 3 situações. Da mesma forma que o coração se adequa diante de um esforço, o sistema nervoso também se adequa diante de tarefas motoras. Isso porque o sistema é dinâmico. Imagine aí um cano de PVC cortado ao meio, como na ilustração agora. Se eu pego uma bolinha e solto de qualquer extremidade desse cano, essa bolinha vai oscilar nesse cano até cessar a energia cinética dela, e ela vai parar na parte mais profunda do cano. Esse sistema, Latache chamou de um sistema dinamicamente estável. Um outro exemplo agora seria o oposto. Vire o cano de cabeça para baixo agora, como na ilustração, e solte a bolinha lá em cima. Ela vai cair, para um lado ou para o outro, mas a certeza que você tem é que ela vai cair, ela não vai ficar ali em cima. E esse sistema, Latache chamou de dinamicamente instável. E o terceiro exemplo seria a estabilidade neutra. Nós não temos o cano mais, temos agora a bolinha numa superfície plana. E ela só terá movimento se alguma força atuar sobre ela e quebrar a inércia dela. Assim é o nosso sistema. A bolinha, no caso, representa o nosso centro de gravidade. Ao ficar numa prancha, o seu centro de gravidade ele está numa estabilidade neutra. O centro de gravidade é imóvel dentro de uma base de suporte e uma linha de gravidade também dentro dessa base de suporte. E essa não necessariamente é a melhor opção para esse exercício. Por quê? O mais desafiador para o nosso sistema nervoso é manter o controle do centro de gravidade. Se ele se mantém imóvel numa base de suporte grande, o desafio é pequeno para o sistema. Assim, não há necessidade de grandes ativações musculares, além de ser chato ficar estático nessa posição esperando o tempo passar até chegar à fadiga. Nessa perspectiva, De Forest, em 2014, comparou a atividade eletromiográfica do agachamento, back squat, feito a 85% de 1 RM, e o agachamento búlgaro, o Bulgarian Split Squat, que o peso foi dividido entre 50% de 1 RM para ambas as pernas. Os músculos glúteo máximo e reto femoral mostraram a atividade muscular semelhante. A única diferença significativa entre ambos os agachamentos foi que o agachamento búlgaro mostrou uma atividade muscular do bíceps femoral mais alta. Num estudo semelhante, que avaliou também o agachamento búlgaro e o back squat, McCrew e colaboradores, em 2010, eles descobriram que a maior atividade foi do músculo glúteo médio e do bíceps femoral no agachamento búlgaro, embora eles tenham encontrado atividade mais baixa do reto femoral. O que faz um sentido lógico, considerando o desenho unilateral do exercício para estabilizar o joelho, o que define aí uma alta ativação do bíceps femoral e também um aumento da demanda do glúteo médio para estabilizar o quadril nos planos frontal e transverso. Ou seja, a base de suporte diminuiu. Portanto, há mais demanda para o sistema nervoso controlar o centro de gravidade em cima de uma base de sustentação tão pequena. Qual a saída? Aumentar a ativação muscular para controlar o centro de gravidade. Observe aí nesse exemplo. A prancha é a mesma, porém, diminuiu a base de suporte, ele tem apoio em 3 pontos apenas, e ele tem deslocamento de um segmento corporal, que é o braço, cumprindo uma tarefa, pegando o peso de um ponto, colocando ao outro. Com isso, o centro de gravidade ele muda o tempo inteiro, e assim há uma necessidade de uma maior ativação muscular para controlar esse centro de gravidade que se move o tempo inteiro. Um outro conceito também fundamental para compreender o sistema de produção de movimento são as alavancas. Um sistema de alavancas é formado por 4 componentes: uma haste rígida, que são os ossos, um eixo rotacional, que é o centro articular das articulações, uma força potente, que são as inserções dos tendões nos ossos, e uma força resistente, que pode ser a própria gravidade que atua no centro de massa daquele segmento, ou uma força externa adicional, como um halter, uma barra, por exemplo. Precisamos definir também outros componentes importantes dentro deste sistema. Primeiro vamos ver o braço de força, que é a menor distância perpendicular em relação ao ponto de aplicação de força e o eixo, e cruza o eixo. E aqui já encontramos um problema.
Na maioria das vezes, o sistema que nos foi apresentado em sala de aula é este, com as forças formando um ângulo de 90 graus com a haste, ou seja, o osso. E dentro desse sistema, achar o braço de força é simples. Se é a menor distância perpendicular em relação ao ponto de aplicação de força, é só eu traçar uma linha que forma 90 graus com a linha de força e prolongá-la até o eixo. Pronto! Esse é o braço de força. E se esse sistema de alavanca se apresentar desta forma? Nunca podemos esquecer da definição. Braço de força é a menor distância perpendicular em relação ao ponto de aplicação de força e o eixo, e cruza o eixo. É simples. Da mesma forma, eu prolongo a linha da força e traço uma outra linha perpendicular a ela, cruzando o eixo. Este é o braço de força desse sistema. Vamos ver este outro sistema. Da mesma forma, prolongo a linha da força e traço uma outra linha perpendicular a ela, cruzando o eixo. Este é o braço de força desse sistema. E da mesma forma também temos a resistência. Temos o braço de resistência. Claro que agora estamos analisando a força resistente. E o conceito é o mesmo que o do braço de força, que é a menor distância perpendicular em relação ao ponto de aplicação de força e o eixo. E este cruza o eixo. Então, achamos o braço de momento, seja potente ou resistente, da mesma maneira. Vamos ver esse exemplo aí. Você está estendendo seu joelho, e nesse caso, a resistência é o peso da própria perna e do pé. É o centro de gravidade desses dois segmentos é que norteia e direciona o vetor de resistência. E a força muscular é dada pela orientação da inserção dos tendões que direciona o vetor de força potente, que aí está marcado de azul. Para achar o braço de resistência, então, eu prolongo a linha da força resistente e traço uma outra linha perpendicular que cruzará o eixo rotacional. Da mesma forma, para achar o braço de força, aqui eu não preciso fazer o prolongamento da linha da força, porque ela já está prolongada aí. É só traçar uma linha perpendicular que cruzará o eixo. Outro componente desse sistema é o braço de alavanca, que é definido pela distância entre o ponto de aplicação de força e o eixo. Vamos ver nesse sistema aqui, que normalmente é o que aprendemos na graduação. O braço de força é este. É a menor distância perpendicular em relação à linha da força e cruza o eixo. E nesse caso, como a linha da força forma um ângulo de 90 graus com a haste, ou seja, com o osso, o braço de força e o braço de alavanca serão iguais neste caso. Agora, nesse sistema não. A linha da força não forma um ângulo de 90 graus com o osso. Então, este é o braço de força. E este é o braço de alavanca. Um outro componente importante também no sistema de alavancas é o ângulo da força, que é o ângulo formado entre a força aplicada e o osso. Essa força se decompõe em um componente rotatório e um outro componente translatório. Aqui nesse exemplo, nós temos uma força aplicada a 90 graus. E sempre que isso acontecer, a componente rotatória é igual à componente translatória. Neste ângulo, temos então a maior capacidade de rotacionar essa alavanca sobre esse eixo. Se o ângulo da força for menor que 90 graus, essa componente rotatória diminui, porque agora temos uma decomposição desse vetor de força, que é o componente translatório. E nesse caso, como a inclinação da força é em direção ao eixo de movimento, esse componente translatório é de compressão. Já nesse outro exemplo, se o ângulo da força for maior que 90 graus, essa componente rotatória também diminui, porque agora também temos uma decomposição desse vetor de força, que é o componente translatório. E nesse caso, como a inclinação da força é em direção oposta ao eixo de movimento, esse componente translatório é de descompressão ou também tração.